Olá, balanças, bem-vindos à vossa leitura geral para o mês de abril. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura geral, portanto devem levar convosco apenas as mensagens que fizerem sentido e que ressoarem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma consulta pessoal comigo, podem entrar em contacto através do endereço de e-mail. Todas as informações estão na caixa de descrição em baixo para quem gostaria de ter uma consulta e agendar uma. Portanto, balanças aqui para o mês de abril, a energia que surge para o vosso coletivo está muito ligada aqui a algum tipo de despedida. Vocês estão a despedir-se de uma velha forma de estar, de viver, de uma vida, de uma casa, de uma pessoa, de uma situação. Há aqui algum tipo de despedida, um closure que é feito. E é como se vocês estivessem a encerrar um grande ciclo, um ciclo muito grande. E eu vejo até alguns aqui a fazer essa despedida ou esse luto ou essa mudança de ciclo com a maior paz possível, mas é como se vocês se sentissem um pouco à deriva. E agora? E agora o que é que vem a seguir? E agora para onde eu vou? E agora como é que as coisas vão ser? Acho que é mais a ideia do imprevisível ou das questões para as quais vocês ainda não têm a resposta, que vos está a deixar um bocadinho preocupados aqui no início do mês de abril em particular. Mas eu vejo quase como uma necessidade de fazer algo aqui simbólico. É como se, para aqueles que estão a ter mais dificuldade emocionalmente de deixar ir algumas coisas que acabaram, poderia ser interessante fazerem algum tipo de ritual simbólico para se despedirem de uma pessoa, situação, sítio. Eu vejo aqui algo que vocês podem fazer, muito simbólico, mas que pode ser importante para vocês porem assim um ponto final em paz ou um ponto final bonito. Nem todos os finais têm que ser feios. E eu vejo vocês a pensarem nisso ou a perceberem isso, nem que seja no ato imaginativo, no ato da vossa mente, da vossa meditação, mandarem um pouco essa energia de amor e cura para a vida que tiveram ou para as situações que aconteceram e olhar para o novo mais dispostos e mais livres. E eu vejo que este salto para o novo é uma coisa necessária e que vocês até ambicionam, mas lá está, as dúvidas persistem sobre a forma das coisas, como elas serão agora. Eu vejo que alguns podem sentir-se tristes com o sentimento de solidão ou até algum abandono. Não sei se é um abandono familiar ou uma questão aqui de se sentirem um pouco mais desligados ou negligenciados por família, ou sentirem que estão a perder referências familiares, que estão a perder as referências do que vos trazia a sensação de casa e família, e isso pode estar um pouco aqui a abalar-vos. Pode ser que tenha havido aqui uma perda em particular que mexeu com vocês e com essas referências. É como se me mostrassem uma árvore genealógica e esta árvore está sob assim, circunstâncias de muito vento, não é? Muito instável, com alguns abanões, mas a raiz é forte, é como se a raiz é forte, é como se vocês tivessem que nesta fase olhar mais para a fundação, para a estrutura das coisas. Portanto, tudo que tenha a ver com a vossa estrutura, com o vosso senso de segurança, a vossa base, a vossa casa, o vosso lar, o vosso íntimo, o vosso senso de proteção e de acolhimento é muito importante. É como se eu sentisse que vocês precisam de um abraço, que vocês precisam de um carinho, que vocês precisam de algum apoio emocional. Eu não sei se é que vocês não têm ou vocês não conseguem expressar isso, pedir, não é? Ou vocês sentem que as pessoas não tomam atenção aqui ao vosso lado mais sensível ou ao vosso lado mais emocional. Vocês estão um bocadinho sensíveis no mês de abril. Eu vejo que, lá está, há muita coisa aqui a ver com questões familiares. As questões familiares são bastante importantes no mês de abril. As questões familiares, porque pode ser que vocês sintam que
vocês próprios não se identificam mais com uma forma de se relacionar ou com a família ou com responsabilidades familiares. Portanto, é os papéis que vocês desempenham como pai ou mãe, como filho ou filha, como suporte de alguma coisa, como esposa ou marido, como namorado ou namorada, mas que assim em situações de base, de estrutura de compromisso. Há aqui qualquer coisa no vosso papel, o papel que vocês desempenham aqui, que não está a fazer assim muito sentido. Portanto, também vejo que para alguns vocês simplesmente querem mudar os papéis. Talvez se vocês têm estado muito na função de segurar o lar e cuidar do lar, vocês querem ir mais para o mundo. Se vocês têm estado muito no mundo, vocês querem focar-se mais agora no lar e no íntimo. Se vocês têm vivido muito em função dos filhos, talvez vocês agora queiram dar asas aos filhos e ser menos responsáveis por eles. Ou encontrar um sentido de vida para além dos filhos, correto? Ou se vocês sentem que... Eu também vejo aqui algumas balanças a pensar se deveriam ser pais ou não, se deveriam ter filhos ou não. Há aqui questões à volta da maternidade e paternidade que também estão um pouco na vossa mente. Se há altura, se não é, se querem, se não querem. Obviamente para aqueles que ou não têm filhos ainda, ou foram adiando essa questão, ou até já têm, mas alguns já têm, mas estão a questionar se querem mais ou não. Pode haver algumas divergências entre alguns balanças, na vida dos balanças, entre uma pessoa querer ter mais filhos e o outro não querer, o parceiro ou a parceira. Ou o contrário, um parceiro querer ter mais filhos e o outro não querer ter mais. Portanto, há aqui algumas divergências nesse sentido. Ou, um não querer de todo esse papel parental e o outro ter, por exemplo, o sonho de ser mãe ou pai. Portanto, há aqui fricções no sentido familiar, como eu estava a dizer, escolhas de vida importantes que afetam a base. Eu vejo alguns a pensarem se vocês conseguem levar uma relação para a frente, portanto, por questões de diferenças, de perspectivas futuras. É importante para alguns balanças que estão em relacionamentos ou a conhecer alguém que tenham já essa noção, antes de se comprometerem a fundo, de quais são os sonhos, os planos da pessoa, porque vocês podem descobrir que as vossas intenções futuras e as intenções futuras da outra pessoa são um bocadinho diferentes. Isso também pode ser uma questão que está ao longo do mês de abril a afetar-vos um pouco. Não saberem o que fazer com essa informação. Eu vejo aqui muito o caso de uma pessoa que quer viver assim numa base mais tradicional e a outra não. Portanto, encaixem-se aqui no lugar que vos fizer sentido. Eu vejo, para alguns balanças que estão aqui à procura de trabalho ou de mais oportunidades profissionais, eu vejo aqui muita procura. Vocês na luta, vocês irem talvez a muitas entrevistas ou a trocarem muitos contactos. Há aqui muita energia de interação, comunicação com oportunidades profissionais que pode acabar por ou encontrar um emprego para aqueles que precisam ou encontrar mais oportunidades profissionais. Pode até ser uma altura de bastante troca de informação e de conhecimento e de comunicação. Na vertente profissional isso pode trazer-vos resultados, mas sobretudo para balanças preocupados em situações de desemprego, o mês de abril e maio é muito forte na propensão de encontrarem emprego. Porque eu também vejo alguns preocupados com a situação económica ou despesas grandes, o vosso nível de vida financeiro. Há aqui questões, preocupações à volta de dinheiro que não são pequenas, mas ao mesmo tempo eu sinto que vocês estão a tentar ter um melhor mindset possível para não tornarem as circunstâncias piores ou não serem demasiado pessimistas. Quando a vossa mente vos influencia negativamente, ou é negativamente influenciada por questões monetárias. Pode acontecer aqui para alguns.
está-me a ser dada muita a referência do filme E Tudo o Vento Levou. Pode haver algo particular na história desse filme. Que ressoou com o vosso mês de Abril. Mas eu também sinto que isto volta à imagem da árvore ser muito abalada por condições de vento forte. Ou seja, há alguma instabilidade no ar. Vocês podem, durante o mês de Abril, precisarem de ir assim um dia de cada vez. Ou seja, cada dia tem a sua própria tonalidade e a sua própria... o seu próprio ritmo e os seus próprios desafios, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque eu vejo que é um mês que ao mesmo tempo pode ser bastante diferente, enriquecedor em termos de experiências, de inspiração criativa, pode-vos trazer aqui um movimento para algo diferente, na medida em que vocês vão vivendo um dia de cada vez, porque se vocês estiverem a pensar muito no futuro, vão ficar extremamente preocupados porque as coisas agora não são definidas. Mas também, se ainda estiverem muito apegados a questões passadas, vão sofrer mais do que já têm sofrido na questão das despedidas ou dos lutos ou dos finais de ciclo, que nunca são fáceis. Às vezes os finais trazem sintomas de alívio, outras vezes trazem mais a sensação de perda. Eu vejo aqui os balanças mais inclinados para a sensação de perda, mas também pode haver aqui alguns que sintam um pouco misto das duas coisas, perda e alívio. E eu continuo a ver aqui uma fase que não foi nada fácil para vocês, mas vocês estão a erguer, não é? O mês de Abril é um erguer de algo. Talvez comece muito... É como eu estava a dizer, o erguer aqui começa pela base. Portanto, vocês não podem... estalar os dedos e já ter a casa toda pronta. A casa sendo aqui uma metáfora, uma referência para a estrutura, a definição, a condição de vida que vocês ambicionam ter ou a relação que vocês ambicionam ter. Algo que vai necessitar trabalho, empenho nas etapas que têm que ser vividas. É por isso que também me surge aqui muita ideia de nem muito depressa, nem muito devagar. É uma construção contínua para o novo ciclo. O que alguns ainda estão aqui presos em questões do ciclo passado, e é por isso que eu sinto que talvez tenham que fazer aqui umas despedidas, talvez terem conversas que ainda não tiveram para encerrar assuntos de vez, perdoar o que precisam de perdoar, deixar ir o que precisam deixar de ir, para estarem mais leves para o processo de empenho, o vosso foco no novo. Não podem ir para o novo... Eu sinto aqui que é esta ideia de vocês não podem ir para o novo divididos ou em partes. Sobretudo para alguns balanças que vão entrar aqui numa nova fase amorosa, é como se... E que estão muito tristes ou sentem assim uma certa tristeza por não encontrarem ou ainda não terem encontrado a pessoa certa. É como se vocês não podem encontrar esta pessoa, não vos é permitida a entrada desta pessoa porque vocês não podem viver um amor assim em partes, não é? Em bocadinhos, onde vocês só dão bocadinhos de vocês, mas depois estão atrelados a toda esta bagagem passada. Vocês têm que estar no envolvimento com alguém num todo. E eu sinto que é um pouco esse processo de recuperação que está a acontecer, é vocês tornarem-se o todo, num todo emocional. E, portanto, não darem só umas partes vossas, mas darem o todo. E para alguns isso requer algum tempo ainda. É como se me dissessem não tenham pressa, no sentido de atropelarem o vosso próprio processo, porque a pessoa nova, a relação nova, que faça parte desse ciclo novo, vai surgir no momento em que vocês estiverem mais integrados emocionalmente, nessa totalidade do vosso sistema. Para outros, é o clássico, vocês têm que libertar uma relação passada para entrarem numa relação nova. Para alguns é
literalmente isso, terem que largar o passado, ou uma relação passada, ou uma relação que acabou. E portanto, com essa, é engraçado porque é como se a ideia fosse com o fim dessa relação, não acabou só a relação, mas acabou aqui qualquer coisa relacionada à vossa versão anterior, que também é isso. Talvez vocês tenham entregue de uma forma onde a vossa própria identidade estava tão conjunta à relação, que agora, separados, o balança está a questionar quem é o balança agora. Mas como eu disse, para outros que estão assim um bocadinho naquela coisa de se vão encontrar alguém, a questão aqui é em que modos. Porque como eu vejo muita energia da casa, eu não vejo aqui uma situação onde vocês, no fundo, queiram relacionar-se de uma forma leviana. Querem uma nova forma, mas não vejo aqui uma forma leviana para alguns. Porque se for para relações passageiras e temporárias, eu vejo aqui oportunidades, mas é como se... Eu não vejo balanças com muita paciência para o dating. O grupo, a audiência que está a surgir aqui é um grupo que não está com muita vontade e disposição para aqueles processos iniciais de corte e de dating. Eu vejo muitos quase que querem saltar etapas, não é? Ou sentem-se prontos para viver uma relação estável, madura, um casamento, seja o que for. Portanto, não... Esse dating ou essa exploração de possibilidades amorosas não é muito a vibe aqui. Talvez também porque vocês sentem um peso agora, ou sentem assim uma seriedade na tonalidade da vida diferente. E, portanto, para terem alguém, terá que ser alguém que o estruture, não o contrário. Alguém que venha ajudar, não é? Na construção daquilo que eu estava a dizer da vossa base. É engraçado porque eu vejo que vocês ainda têm assim uma questão de... É como se tivesse assim um conflito interno com algo que vocês sabem que têm que deixar ir. Pode ser um ressentimento, pode ser a necessidade de estar certo, ou a necessidade de vingar-se aqui de alguma coisa. Há assim uma energia meio de ressentimento que às vezes ainda vos agarra. Temos aqui o 5 de espadas e o 10 de paus no meio de 2 de copas. Sem dúvida. Há aqui ainda algo que vocês estão apegados a, que não é muito produtivo. O 5 de espadas é uma energia de derrota, perda, aquelas discussões que ninguém ganha, aqueles joguinhos que ninguém ganha. É uma energia também de muito egoísmo. Talvez vocês sintam raiva ou alguma dificuldade em libertar e perdoar uma situação onde sentem que foram injustiçados, ou uma situação onde sentem que foram usados de uma forma egoísta, explorados, os vossos sentimentos foram explorados de uma forma muito egoísta, muito abusiva até. E vocês estão-se a libertar desses pesos, como eu disse, porque têm aqui o 10 de paus e precisam de se libertar desses pesos para poder terem espaço. Engraçado, também temos aqui a torre. Há de facto ainda um ambiente um bocadinho desestruturante na tonalidade da vossa energia, porque vocês às vezes têm a tendência a puxarem-se para questões passadas. Por isso é que eu disse que seria importante fazer as pazes com o ciclo passado e evitar ao máximo alimentar questões negativas. Raivinhas, vinganças, ciúmes, invejas, esse tipo de coisas. Quanto mais vocês se focam na vossa paz, na construção do vosso lar, na construção da vossa segurança de vida, isto é onde a energia auspiciosa vem para vocês. Olharem para trás e, sobretudo, olharem com raiva ou ressentimento traz-vos mais situações caóticas. Eu vejo que alguns podem ficar assim um bocadinho tristes ou abalados por sentirem aqui que há uma pessoa ou há uma situação que vos fez mal e que parece estar melhor que vocês, por exemplo.
Outro clássico, vocês sentirem que se separaram de alguém e esta pessoa está aparentemente muito bem ou já com outra pessoa, esse tipo de coisas. Isso pode causar um impacto em vocês. Não necessariamente porque vocês ainda querem esta pessoa, o que eu sinto aqui é porque há uma certa sensação de injustiça ou raiva ou rancor de terem investido ou entregue a vossa energia a alguém que não merece ou a alguém que agora vos trata de uma forma tão descartável. É um caso para alguns. Para outros, vocês ainda sentem uma sensação de posse ou ciúme em relação a esta narrativa passada. Portanto, mesmo que não seja um relacionamento passado, é a velha forma, como eu disse. A velha forma de agir, de relacionar, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de construir o lar. O vosso velho personagem. Vocês estão a mudar de personagem. É uma nova etapa no persona, não é? Qual é o tipo de atributos que vocês querem colocar neste novo eu? Também é algo que eu vejo aqui que vocês precisam de pensar um pouco. A torre está aqui, portanto ainda podem surgir alguns imprevistos ao longo do mês. Eu sinto que é muito relacionado aos outros, porque temos aqui o 2 de copas, portanto às vezes as pessoas podem trazer-vos assim, tipo, situações que vocês não estão à espera, tipo, que parece, uma energia que parece que vem tirar a vossa paz, ou tentar tirar a vossa paz. Por outros casos, também há oportunidades de vocês, através do contacto com os outros, virem a ter mais possibilidades de trabalho e dinheiro, como eu disse. Eu sinto que o problema maior é em relações do âmbito amoroso e familiar, onde pode haver mais tempestade. Eu vejo que alguns de vocês podem estar a tentar chegar a algum lado com alguma coisa ou com alguém, mas estão a usar a approach errada, a abordagem errada. Há aqui algo sobre alguns balanças mudarem a abordagem ou a atitude que estão a ter para algo que querem conquistar. Seja a atenção, o respeito, a admiração, o carinho, a segurança, o dinheiro, as oportunidades. Há algo sobre a vossa mudança de postura que é um pouco necessária aqui. Portanto, balança, espero que tenham um ótimo mês de abril e até breve.